Evangelho não é uma coisa que todo mundo sabe, decora e salteado e que está tudo certinho na vida da gente. A gente desvia-se dele, então a gente tem que aprender, ser constantemente re-evangelizado. Evangelização, que normalmente é usada por nós para falar do descrente, é uma coisa para o cristão também, porque ele precisa aprender desse evangelho. Então eu quero pedir agora para os adultos lerem comigo o texto, está impresso aí, o texto de Gálatas. Então as crianças vão ouvir o pastor ler esse texto, tá? E depois eu vou contar uma história para as crianças, ok? Para as crianças desenharem. Olha só, o texto de Gálatas 3, 6 a 14 diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com Abraão, homem de fé. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então agora eu vou pedir a atenção em especial das crianças, mas a história vale para adulto também. Eu conto ela para adultos e os adultos frequentemente entendem a moral da história. Crianças, atenção, que eu vou contar a história. Primeiro você tem que ouvir para depois você desenhar, tá bom? Atenção agora para a história que eu vou contar. Tinha um homem que vivia há muito tempo atrás num reino com rei, rainha e tudo mais. E esse homem ficou devendo muito dinheiro, mas muito, muito, muito dinheiro. Vamos colocar um número que adultos entendem. Ele devia 4 milhões de reais. Só que ele era um homem pobre. Como é que um homem pobre paga 4 milhões de reais? Então, para tentar resolver aquele problema, porque se ele não resolvesse aquele problema, ele teria que ser castigado. E naquela época eles castigavam com morte. Então, se ele não pagasse os 4 milhões, ele ia morrer. Aí o que que fizeram? Presta atenção. Primeiro o rei falou assim: não, eu vou ajudar esse homem. Eu vou dar 2 milhões de reais para esse homem. Vou abater a dívida dele. Eu vou diminuir o quanto dinheiro ele precisa pagar. 2 milhões de reais. Aí já diminuiu. A rainha falou: eu também vou ajudar. Eu vou tirar do meu dinheiro 1,5 milhão de reais. Já ficou mais fácil. De 4 milhões caiu para 500 mil. Mas esse homem é muito pobre. E aí, desses 500 mil, alguns príncipes se reuniram e resolveram dar 450 mil. Aí foi ficando mais fácil ainda. Vamos resolver a dívida desse homem? Esse homem é muito querido na cidade. Só que ainda tinha 50 mil reais para pagar. E esse homem era muito pobre. Não tinha condições de pagar 50 mil reais. Aí todo mundo com dó, porque a lei diz que 50 mil ainda é dívida. Se ele não pagar, ele vai ter que ser castigado. Então as pessoas começaram a perguntar na praça assim: vamos ajudar esse pessoal, quem é que tem dinheiro? Você dá um pouquinho, dá um pouquinho, dá um pouquinho. Aí começaram a juntar dinheiro, e aí foi juntando, fizeram a conta e deu 49.950 reais. Só faltava 50 reais. Mas esse homem é muito pobre e ele não tinha nem 50 reais para pagar. Então começaram a procurar se tinha mais algum dinheiro em algum lugar, foram mexer lá num cofrinho de uma criança, que a criança falou: ó, eu dou o meu cofrinho, e aí tiraram do cofre da criança um monte de dinheiro, tinha lá 40 reais. Aí falou: pronto, já está pago. Aí o homem lá que fez a conta disse: não, está faltando 10. Aí o homem que devia dinheiro estava muito preocupado, falou: mas só falta 10 reais. Então ele procurou nos bolsos dele, procurou para ver se tinha alguma coisa, e tirou um pedacinho de papel. Quando saiu aquele pedacinho de papel, era uma nota de 10 reais. Aí você imagina assim, sabe quando a gente está assistindo o filme, e tem uma hora que tem uma música assim, bem emocionante assim, e aí o herói ganha? E aí todo mundo aplaudiu esse homem com os 10 reais. Todo mundo...
celebrou essa nota de 10 reais. Agora, crianças, imagina como é que seria essa história em desenho. Desenhe essa história e o pastor vai ensinar uma lição para os pais de vocês que tem a ver com essa história. Desenhe essa história do homem que devia muito dinheiro e finalmente, no finalzinho, ele achou uma nota de 10. Tá? Agora é hora das crianças desenharem, ok? E pais, agora a moral da história, presta atenção, você vai entender, isso é muito simples. Isso dá para ensinar até para os pequenos. Por que que se nós fôssemos pegar essa história e colocar num filme de Hollywood, o momento mais emocionante, mais bonito e mais fantástico, digno de palmas, fosse quando ele levantasse os 10 reais? Por que a gente não bate palmas para os 2 milhões que veio do cofre do rei? Por que a gente não bate palma pelos 1,5 milhão que veio do cofre da rainha? Ou os 450 mil que veio do cofre dos príncipes? Sabe por quê? Agora vem a minha lição a vocês. Porque Gálatas é uma história, uma carta que conta o princípio do evangelho, a justificação pela fé, que não pode ter nem um pouquinho de práticas nossas. Por quê? Porque o pouquinho que for de prática nossa rouba a cena. Essa história que eu contei, essa ilustração do homem endividado, é apenas para mostrar que quando a gente conta uma história desse jeito como eu contei, e eu quero que as crianças desenhem, se as crianças forem espertas, a cena mais bonita é quando o homem tira os 10 reais do bolso. Por quê? A gente tende a celebrar esse pouquinho como sendo heróico, quando na verdade é só 10 reais. Mas 10 reais rouba a cena dos outros milhões e milhares de reais feitos. Sabe por quê? Porque na vida espiritual também é assim. Às vezes a gente tem a impressão de que com Deus, nossa, Deus faz tanto por mim, eu faço só pouquinho. Deus faz tanto por mim, eu só faço uma partezinha daquilo que Deus fez na minha vida. E ao fazer essa partezinha, a gente se esquece de que fazer a partezinha é o 10 reais. Que tira a glória e tira de cena o tanto que Deus fez por nós. Por isso que na Bíblia, a doutrina da justificação, que é Deus nos tratar como justos, não é uma coisa que Deus faz a maior parte. Deus paga 3.999.000, não é assim. E você paga só um pouquinho. Deus faz por completo ou ele perde a glória de ser o seu justificador. Essa história, ela apenas tenta concretizar esse conceito de que o nosso mérito ofusca o mérito de Cristo. O texto que a gente leu, olha só, Gálatas 3,6 fala assim: considere o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele não fez coisas, ele só creu em Deus. E quando ele creu em Deus, Deus falou: ok, eu vou considerar você uma pessoa correta. Mas Abraão não é correto. Tanto não é correto que Abraão por 2 vezes mente sobre a sua esposa para tentar livrar a sua pele e quase que entrega digamos assim, ao desprezo a pessoa mais próxima dele, a sua própria esposa. Se você tivesse um amigo do jeito de Abraão, eu duvido que você consideraria dele amigo de Deus. Eu duvido. Se você soubesse que esse seu amigo chamado Abraão 2 vezes entregou a esposa dele para um inimigo, para livrar a sua própria pele, você ia chamar ele de tudo, menos de amigo de Deus. Você ia dizer: cara, você é um covarde. Você é um egocêntrico, só pensa em você. Mas a Bíblia chama ele de amigo de Deus. Por quê? Porque ele creu em Deus. Não porque ele era uma pessoa tremendamente correta, ética. Ele creu em Deus. E isso foi o suficiente para que ele recebesse a justiça que vem de Deus. Então perceba que quando nós somos justificados, nós nunca somos tratados por Deus como pessoas certas por causa do que há certo dentro de nós, mas por causa de uma justiça que está fora de nós, que é creditada. O texto diz, ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Isso foi colocado na conta dele. Quando ele creu em Deus, alguma coisa fora dele foi considerada dele. Quando ele creu em Deus, todos os 4 milhões, não 3.999.000 e foi dado para ele. Não, os 4 milhões foram dados para ele.
É assim que funciona na doutrina da justificação pela fé. Isso é importante porque Paulo está explicando no começo do nosso texto que o judeu verdadeiro, o autêntico filho de Abraão, não é aquele que tem sangue judeu. É o filho da fé. Esse é justificado. Veja o que diz a continuidade do texto aqui. Acompanhe a leitura. Do 7 em diante. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro boas novas a Abraão. Por meio de vocês, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntos com Abraão. Veja, os que são da fé. Você é filho de Abraão? Paulo estava perguntando para os judeus. Eu tenho sangue judeu. Não. Você é filho de Abraão se você é herdeiro dele na fé. Se você creu em Deus e os 4 milhões foram colocados na sua conta, então você é filho de Abraão. Agora, se você acha que você tem sangue nobre, e de repente Deus olhou para você e falou, mas ele é uma pessoa tão joia, ela é uma pessoa tão especial, então você não é filho de Abraão. O filho de Abraão é aquele que é pela fé. Então, crentes do Antigo Testamento não eram salvos pela lei. Lembra que na semana passada eu disse que muito cristão tem essa confusão de que no Antigo Testamento você era salvo pela lei, agora no Novo Testamento você é salvo pela graça. Como quem diz, antigamente você tinha que cumprir a ferro e a fogo. Agora não, agora Deus te dá um desconto. Não. O texto que a gente leu fala que Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão. Deus falou o evangelho, a boa nova para Abraão. Abraão também foi salvo pelo mesmo evangelho que nós somos salvos hoje. Portanto, ele foi justificado não porque ele era especial, mas pela fé. Portanto, os Gálatas não precisavam se tornar judeus. Lembra que eu falei que na Epístola aos Gálatas havia quem estava... no contexto da Galácia, havia quem estava pressionando os cristãos a adquirirem costumes judeus. Era como se as pessoas chegassem para eles e dissessem assim, olha, você já é cristão, muito bom, mas tem que ser... E a lei do Antigo Testamento? Você desprezou? Simplesmente jogou fora? E a circuncisão? E as regras alimentares? E as festividades? Nada? Tem que ter também. Aí as pessoas, não, acho que tem que ter também. É verdade, eu acho que sim. E aí Paulo está dizendo, peraí, você é filho de Deus porque você cumpre toda a lei? Ou você é filho de Deus porque você creu em Deus? Você é herdeiro de Abraão porque você creu em Deus? Ou porque você acha que você tem sangue nobre? Essa é a pergunta que Paulo está fazendo. O testemunho de Paulo em Filipenses 3 é fantástico. É de que quem tinha tudo para ser justificado pelos requisitos, mas resolve abandonar tudo porque entendeu a parábola da pérola de grande valor. Deixa eu contar o relato de Paulo em Filipenses 3. Lá ele fala assim, se tem alguém que podia se vangloriar dos seus próprios méritos, esse sou eu. Quer ver? Ele falava assim, nascido como um hebreu. Vocês nasceram como hebreus? Não? Que pena, então já ganhei de vocês. Mas se porventura tem algum hebreu aqui, ele fala assim, eu sou da tribo de Benjamim, Reino do Sul. Você, por acaso, é da tribo de Benjamim? Não. Você é de outra tribo? Que pena, então já ganhei de você. Não, mas de repente você é da tribo de Benjamim também, tudo bem. Mas quanto à lei, eu sou fariseu, zeloso para com a lei. Você, por acaso, estuda a lei como eu estudava a lei? Não. Então eu ganhei. Paulo começa a listar uma série de quesitos para dizer, se dependesse dos meus méritos, eu dava um banho em vocês. Mas quando eu conheci a Cristo, eu abandonei tudo que eu tinha e eu considerei como lixo, ele fala, como refúgio para conhecer a Cristo. Aí ele ilustra bem aquela parábola da pérola de grande valor. Você lembra dessa história? Jesus nos conta uma história assim, que havia um homem que colecionava pérolas. Tinha várias, lindas. Um dia ele encontra uma que é especial. Aí ele faz uma loucura. Imagina a família o que ia pensar. Ele resolve vender tudo, não só as pérolas. Ele vende tudo que ele tem. Ele vende casa, ele vende carro. Imagina, hoje se alguém fizesse isso, alguém falasse, você é maluco? Porque ele conheceu uma pérola que vale a pena ter. A pérola que ele vai comprar vale muito. Mas todo mundo acharia uma loucura comprar uma pérola, a ponto de custar tudo que você tem. O ponto de Paulo é, eu larguei tudo que eu era, tudo que eu tinha construído na minha vida, para conhecer a Jesus Cristo. Porque eu encontrei uma pérola que vale isso. Uma pérola de grande valor. Sabe, a parábola do fariseu e do publicano normalmente choca as pessoas que têm um conceito bom de si mesmas. Quer ver? As crianças entendem isso. Deixa eu falar com as crianças agora, para elas prestarem atenção no que eu estou dizendo. Olha só, às vezes as crianças têm a impressão de que o papai e a mamãe gostam delas só quando elas são obedientes. Não é assim? Às vezes você fala assim, você fez alguma coisa errada, aí o pai e a mãe olham para você e você imagina, pronto, agora o papai não gosta de mim.
agora a mamãe não gosta de mim. E a impressão que a criança fica é que ela tem que fazer alguma coisa para voltar a ser amado pelo papai e pela mamãe. Ou para voltar a ser filho do pai e da mãe. Então, a criança, ela às vezes fica muito tensa, porque ela acha que ela tem que conquistar o amor do papai e da mamãe pelo que ela faz. Porque a gente raciocina assim desde pequeno. A gente raciocina assim desde pequeno, a gente acha que é pelo que a gente faz, porque a gente é plenamente obediente, que Deus vai olhar para a gente e vai falar, muito bom. Essa dificuldade que as pessoas têm. Quer ver, ó? Quando você conversa com pessoas sobre a vida espiritual delas, elas têm a impressão de que a vida delas é como uma balança, na qual você coloca as coisas boas de um lado e as coisas ruins de outro. E você espera que, na hora de equilibrar, né, na hora que caia para o lado bom. Você pergunta para as pessoas assim, você acha que você é uma pessoa boa? Ele vai dizer, boa não sou, mas eu já fiz minha cota de bem. Né? Eu já fiz algumas coisas boas, eu não sou um cara desonesto. Normalmente esse é o argumento. Eu não sou uma pessoa que faz bobagem. Eu cuido da minha família, trabalho direitinho. Aí ele começa a contar os pontos que ele acha que está somando na balança e que vai pender para cá. E que Deus olha para ele como se fosse essa balança, dizendo assim, você tem uns podres aqui, mas você tem mais coisa boa, tudo bem, vai, entra aí. É assim que as pessoas acham que Deus trata cada uma delas. Só que isso não é verdade. Por quê? Nós não conseguimos ser justificados desse jeito. Na verdade, nós temos que ser livres da lei, porque Deus não julga a gente dessa maneira como a balança. Deixa eu explicar o que é ser livre da lei. Porque Gálatas, essa epístola, ela é considerada a Magna Carta, o principal documento sobre a liberdade do crente. Você quer falar assim, o crente, ele não é escravo, o crente é livre. Quer falar sobre crente livre, você tem que ler Gálatas. Gálatas é sobre liberdade. Aquelas pessoas que têm a impressão de que crente vive tudo aprisionado, não pode isso, não pode aquilo outro. Gálatas fala, não, você está livre. Mas em que sentido você está livre? Ele vai explicar. Você está livre da lei, não só das cerimônias da lei, isto é, não tem mais sacrifício de animal, como tinha no Antigo Testamento, não tem mais algumas regras que tinham no Antigo Testamento, mas mais do que isso, você é livre da lei no sentido de ter que obedecê-la para agradar a Deus. Porque até as obras de justiça de Abraão são excluídas. Né? Então a ideia é, você não tem que fazer coisas para agradar a Deus. Nós somos livres da lei como sistema de salvação, livres do domínio do pecado. Presta atenção na força disso. Quando a Bíblia fala assim, que aquele que crê em Jesus está livre da lei, está dizendo duas coisas. Primeiro ele não tem mais que cumprir a lei perfeitamente para ser salvo, porque se tivesse estava perdido. Mas não é só isso. Ele está livre do domínio da lei, isto é, do domínio do pecado, da lei não ser nunca obedecida, e o pecado parece que amarra a gente não consegue deixar de fazer. A gente não consegue deixar de fazer. Pais às vezes têm essa impressão com filhos, né? Você vai corrigir o filho, mas que coisa, por que o filho não consegue deixar de fazer? Esses dias a Bianca disse assim, eu não consigo me controlar, papai. E na verdade, como adultos, a gente faz igual. A gente tem coisas que a impressão que a gente tem que não consegue se controlar. Mas a Bíblia diz que quando nós somos cristãos, Deus nos arranca desse domínio e a gente consegue se controlar sim. Consegue sim. Quem não é cristão ainda pode lutar com essas coisas, mas quem tem o auxílio do Espírito de Deus no seu coração, está livre do domínio do pecado. Sabe por que eu digo isso? Que confortador, que ideia encorajadora para os crentes que estão lutando contra o pecado, saber que ele não está mais escravo do pecado. Às vezes a gente tem a impressão de que tem certas coisas que a gente nunca vai se livrar. Eu e você, todos temos isso. Momentos em que a gente parece que a gente não vai conseguir mais vencer. Coisas que já estão tão enraizadas na vida da gente, que você fala, parece que não sai mais. A Bíblia nos encoraja dizendo que a gente está livre dessa escravidão. Nós fomos libertos da escravidão para vivermos em liberdade. Então a gente não pode se sujeitar a essa escravidão mais. Porque quem é de Cristo tem condições de livrar-se dessa escravidão. Mas mais do que isso, olha que conforto saber que Deus não julga você baseado no seu desempenho. Porque se fosse, ai de você, ai da gente. Então, isso é encorajador, isso é animador.
Nesse sentido, Cristo é o fim da lei. Romanos 10:4 fala, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo o que crê. Que é a música que nós já cantamos no início e vamos cantar a seguida. Qual é a ideia? Cristo, ele é aquilo para o qual a lei apontava. A ideia era que produzisse justiça. Cristo produziu justiça. Então, nós estamos livres do jugo e da condenação da lei. Mas agora eu preciso explicar uma coisa para você entender. Quando fala que nós estamos livres da lei, não significa que Deus pega a sua lei. Imagina a lei de Deus como se fosse esse papel aqui, ó. Deus não fala assim, joga fora. Só fique tranquilo, já resolvi o problema de vocês. Arranquei a lei. Não, Deus não pode fazer isso. Sabe por que Deus não pode fazer isso? Porque a lei divina é imutável. Imutável. Porque ela reflete o caráter de Deus. Ela reflete quem Deus é. Se Deus amassasse a lei dele, ele estaria negando ele mesmo. A gente faz umas coisas meio estranhas na nossa vida. Quando você diz assim, não, eu vou ser assim. Aí para você fazer algo diferente, você amassa os seus princípios morais. Diz assim, não, tudo bem, eu acho que fazer de outro jeito, tudo bem. É como se você estivesse amassando. Não, Deus não faz assim. Deus é imutável. A sua lei, ele não mexe. E por isso que ele não abaixa o seu padrão de moral. Então eu e você temos um problema. Por quê? Porque se Deus não abaixa o padrão de moral, como é que a gente vai se resolver com a lei? Eu quero contar uma ilustração que as crianças vão entender. Presta atenção, crianças. Olha só, isso aqui tem tudo a ver com vocês. Imagina que vocês estão dormindo na cama de vocês e amanhece e tem lá uma pocinha de um líquido. Depois de você ter dormido à noite, tem um pouquinho de xixi no seu lençol, mas é só um pouquinho. Se você levantar e falar com a sua mãe assim, mamãe, olha, eu molhei o lençol, mas foi só um pouquinho, eu acho que ele está limpo. Você acha que a sua mãe vai acreditar? Ela vai achar que está limpo? Não, conheça sua mãe. Por que a mãe não acha que o lençol um pouquinho molhado ainda é quase todo limpo? Porque no nosso padrão de higiene, sujou um pouquinho o lençol, tá? Todo sujo. No padrão de Deus é igual. Você quebrou um preceito da lei, você é transgressor. Você quebrou toda a lei. Deus não fala, você está um pouquinho sujo, mas o resto está limpo, acho que dá para usar o lençol. Deus não fala assim. Deus fala, você é transgressor, portanto, precisa de resolver esse problema. Deus nos trata desse jeito porque o padrão dele é alto. Por isso, Deus deu eu quero contar a história para você entender. Deus deu a Adão uma função representativa. Deus colocou uma lei para Adão cumprir e Adão era representante nosso. No nosso documento que a gente chama de confissão de fé, isso é chamado de pacto de obras. Deus fez um pacto, uma aliança com o primeiro homem, Adão, em que ele teria que obedecer à lei. Se ele obedecesse à lei, Deus lhe daria vida. Ele teria a eterna comunhão com Deus. Só que ele não obedeceu à lei. E por ele não ter obedecido à lei, não foi só ele que sofreu as consequências. A gente também sofre as consequências. Por quê? Porque Adão age como representante. Isso está na Bíblia Sagrada, não é invenção da minha cabeça. Em Romanos capítulo 5 fala que pelo pecado de um só homem, entrou o pecado no mundo e com isso a morte. Por causa do pecado do primeiro homem, nós sofremos com isso. A quebra dessa aliança tornou impossível a justificação pela lei. Isto é, agora, sabe qual é o problema? Não adianta nem você tentar ser justificado pela lei. Porque você já nasce com inclinação errada. Você já nasce com a ficha suja. Você já nasce dizendo não. Meu neném não tem nem 1 ano ainda, não sabe dizer palavra nenhuma, e ele já sabe fazer isso. Ele já sabe. Já está no coraçãozinho dele a habilidade de enfrentar. E dizer, não pai, eu não quero, não vou fazer. Não vou fazer. Mas ele só tem 11 meses. Mas está nele essa inclinação. Portanto, por mais que criança seja uma fofura, uma lindeza, ainda mais quando se arrumam bonitinhos para ir para a igreja domingo de manhã, elas são pecadoras. Elas já têm a ficha suja. E nós mostramos isso no nosso dia a dia. Portanto, nós estamos perdidos. É impossível que nós alcancemos o padrão que Deus exige. Uma coisa que muita gente não sabe
Eu gosto de compartilhar isso para você entender. Eu não sei se eu já falei isso na congregação antes, mas se não falei, vale falar. As pessoas, você deve conhecer a história de Adão e Eva. Quando Adão e Eva pecam, Deus traz alguns castigos a eles e faz uma coisa. Deus os expulsa do jardim e impede de comerem da árvore da vida. Você deve lembrar dessa história. Se você conhece a história bíblica, você deve lembrar dessa parte. Eles são impedidos de entrar no jardim e comerem da árvore da vida. A pergunta é por quê? Algumas pessoas respondem assim: eu acho que é porque Deus foi tão bondoso, tão legal, que ele não queria que Adão comesse da árvore e vivesse eternamente em pecado. Não é esse o sentido da passagem. Porque na Bíblia, quando fala que você não pode ter vida, significa não pode ter comunhão com Deus. Vida na Bíblia não é simplesmente viver, existir. Vida na Bíblia é comunhão com Deus. Então, quando fala que o primeiro casal foi impedido de ter acesso à árvore da vida, significa que eles não podiam ter acesso à vida. Eles estavam em morte. Foi um ato de justiça de Deus ter impedido eles de terem acesso à árvore da vida. Mesmo agora, então, é impossível a gente alcançar a justiça pela lei, por causa do nosso pecado. Veja, o problema não está na lei. A lei é boa. A Bíblia fala que a lei é boa. O problema sou eu. Eu não consigo cumprir a lei. Quando a gente fala, quem lida com as leis do nosso país sabe muito bem disso. Às vezes as leis são traçadas de um jeito que são até inteligentes. Só que tem um ser humano no meio que bagunça tudo. Que atrapalha tudo. A coisa é amarrada de um jeitinho que funciona, se nós fôssemos cumpridores da lei. O problema é que nós não somos. Os que tentam o caminho da justiça pela lei são malditos porque não conseguem cumprir todos os preceitos. Dá uma olhada no texto aqui que eu imprimi, do nosso texto básico. Olha o que ele diz, verso 10 em diante. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Veja, ele tem que praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E se ele não pratica, ele é maldito. Estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque é impossível nós sermos malditos. Por isso que Cristo precisa se colocar sob a lei. Olha só, verso 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Cristo se colocou debaixo da lei e sofreu o castigo da lei. E agora aqui vem uma parte importante dessa mensagem à medida que eu caminho para o fim. Sabe o que eu acho bonito dessa questão de evangelho e lei? É que o evangelho, ele não substitui a lei. Deus não amassa a lei e fala assim: de agora em diante não vale mais, o que vale é o evangelho, é o amor. Não, Deus não faz isso. Deus não pode deixar a lei de lado porque a lei representa o seu caráter. Então o que ele faz? Ele apresenta uma alternativa de cumprimento a essa lei. Ele apresenta um representante que cumpre a lei no seu lugar. O evangelho é boa nova porque a lei assusta. Mas o evangelho diz: tem Cristo para cumpri-la. O evangelho é boa nova porque ele tem alguém que cumpre a lei em nosso lugar. A Bíblia fala que Cristo não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la. O que isso significa? Algumas coisas que eu tenho aqui. Jesus Cristo corrigiu a interpretação errada dos fariseus. Lembra que os fariseus enxergavam a lei de forma errada? Falavam assim: vocês ouviram falar que quem dormir com uma mulher terá adulterado, mas eis que vos digo que se alguém olhar para uma mulher de forma impura, já terá cometido pecado, quebrado o 7º mandamento. Jesus interpreta a lei de forma a corrigir o legalismo dos fariseus. Ele também concretiza a lei cerimonial. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Ele também se sujeita às leis civis e cerimoniais. Por exemplo, Jesus é batizado, Jesus é circuncidado, Jesus paga imposto. Curioso isso. Ele é o Senhor de tudo, mas ele se colocou debaixo da lei, então ele não veio revogar, ele veio cumprir. Ele não precisa fazer isso como Deus, mas como homem, ele se coloca debaixo da lei e cumpre a lei. Mas, além disso, ele satisfez a pena da lei em prol dos seus irmãos. Ele recebeu o castigo que era seu e meu. E ele cumpriu todos os preceitos da lei moral. Todos os preceitos da lei moral de Deus. Cristo cumpriu a lei passiva e ativamente, a gente fala, para que recebêssemos salvação e vida eterna. Sabe o que Deus fez que foi fantástico? Deus não livrou você só do castigo.
Deus deu a você um prêmio. Quando você crê em Jesus Cristo, você não recebe só livrar do castigo. Imagine o seguinte, para ficar clara a ilustração. Deus não livra você só da surra. Deus te dá uma Calói no final do ano, lembra da propaganda da Calói? Né? Os mais antigos lembram, se eu andar bonitinho, se eu fizer direitinho, será que eu ganho uma Calói? Né? Deus dá um presentão no final do ano. A ideia é que Deus não só livra você do castigo, tudo bem, não vai sofrer mais. Deus te presenteia como se você fosse a pessoa mais digna de todas. Por quê? Porque Cristo não só sofre o castigo, mas Ele cumpre a lei no seu lugar. Ele é obediente aos mandamentos de Deus. Ele consegue o que você não consegue. Cristo cumpriu as exigências da lei para que pela fé nele recebêssemos a bênção do Espírito. Então, as boas novas são que Cristo cumpriu a lei em nosso lugar. Sabe, a lei foi dada para que a gente tivesse vida, mas a gente não consegue cumpri-la, só morte. Porém, Jesus, de acordo com a Bíblia, se torna o segundo Adão, o segundo representante que faz no seu lugar o que o primeiro representante não conseguiu fazer. É isso que a nossa teologia chama de segundo Adão, ou Jesus Cristo cumpriu aquele pacto de obras do qual ele falou no começo. Uma coisa curiosa que eu não sei se você já atentou para isso. Aquela imagem da árvore da vida que aparece no comecinho, ela some de cena depois do capítulo 3 de Gênesis, sabia? E ela aparece mais uma única vez na Bíblia. Sabe onde? Capítulo 22 de Apocalipse. No último. Presta atenção. A árvore da vida aparece no comecinho e no fim. Por quê? Porque a história entre esses dois extremos é a história de alguém que conquista de volta o direito de comer da árvore da vida. O que Jesus fez no seu lugar, Paulinha, foi te dar acesso àquilo que você e eu não temos direito de ter acesso. E de ter todas as regalias de quem tem comunhão plena com Deus. A história da Bíblia é a história de um Salvador dando a você acesso ao que o primeiro homem e a primeira mulher perderam. Não pelos méritos seus, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Sabe o que eu gosto quando eu estudo esse assunto? É que, à medida que eu estudo mais e entendo mais a lei de Deus, eu me encanto com Jesus Cristo. Quanto mais eu vejo quão difícil é cumprir a lei, mais encantado eu fico com o Salvador. Pela forma como Ele, que não tinha pecado, se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça nele. Eu fico encantado pela maneira como Jesus Cristo se torna mais maravilhoso. Quanto mais eu conheço o padrão alto de Deus, e como eu não alcanço esse padrão, mais encantador fica Jesus Cristo para mim. Eu termino dizendo o seguinte. Na semana passada, eu falei dos problemas de legalismo e antinomismo. Eu quero dizer o seguinte, lei e evangelho não são coisas que estão em luta. O antinomismo, ele acha que não, tem que pregar o evangelho, nada de lei. Que ele acha que lei e evangelho são duas coisas contrastantes. Não é isso. O legalista faz outra coisa. O legalista mistura lei e evangelho. Ele acha que está pregando o evangelho, mas na verdade ele está fazendo um monte de lei. Está dando um monte de lei para as pessoas e sufocando as pessoas. Também não é fusão. Lei e evangelho são duas coisas separadas, mas que se complementam. E isso significa que o evangelho ele não suplanta a lei. Foi por isso que eu dei esse como título da mensagem hoje. O evangelho ele não substitui a lei, ele confirma a lei. Ele é Deus falando assim, eu não mudo o meu caráter, mas eu arranjo alguém para limpar a sua barra. Deus confirma quem Ele é e Ele livra você da sua perdição. Abandonar a lei é trazer dano ao evangelho. Sem a lei, a cruz perde o sentido. O que é a cruz? É a punição da lei vindo em cima de Jesus Cristo. Eu termino com um dos versos da Bíblia, um dos trechos da Bíblia que eu mais amo. Lá em Romanos 3, 26, fala que Deus conseguiu se tornar justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Como é, presta atenção, e eu termino com essa ilustração, essa é a minha última coisa para encerrar essa mensagem. Presta atenção, se Deus é justo, se Deus é puro, como é que Ele pode tratar você, pecador, e eu, sem castigar você?
Se eu perguntasse para você assim, Deus é justo com você? E você dissesse, não, pastor. Então eu vou dizer, então Deus é injusto. Não, pastor, que isso, ele é justo. Mas ele deu a você o que você merecia? Não. Então ele foi injusto. Não, pastor. Eu não consigo explicar, mas não é assim. Você sabe que Deus é justo. Como é que Deus se mantém justo, mas, como eu disse, limpa a sua barra? Justifica você. Ele tem que arranjar alguém que sofre o castigo da lei e cumpre a lei no seu lugar, para que você seja tratado como se fosse a melhor pessoa do mundo, o melhor cidadão do reino de Deus do mundo. É por isso que eu me encanto com Deus, na história dele, desde o princípio da árvore da vida até o final. Deus dá a sua lei, você e eu não cumprimos. Ele fala, fazer o seguinte, eu vou lá cumprir. E o próprio Deus se faz carne. E o próprio Deus sofre o castigo da sua lei. E o próprio Deus te dá direito à coroa da vida. Não é de se encantar com Jesus mais e mais? Não é motivo para a gente se deliciar com Jesus Cristo e com o seu evangelho mais e mais? Eu espero que seja, vou orar para que isso aconteça. Feche os seus olhos.